Fala pessoal, hoje nós vamos trabalhar então o tecido conjuntivo do tipo ósseo, é um tecido bem interessante aí, mas antes da gente começar eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ativa aí o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, fechou? Bora lá então pessoal, vamos falar de osso. Quais são as características gerais de um tecido ósseo? A primeira característica que a gente não pode deixar de falar é que todo tecido ósseo, assim como todo tecido conjuntivo, tem uma matriz intersticial abundante, uma matriz extracelular abundante. Aqui não seria diferente. Mas essa matriz abundante, ela é bem característica do tecido ósseo. Ela é dividida em duas partes, vamos dizer assim, né? Uma parte inorgânica, basicamente feita aqui de cristais de hidroxiapatita, que são cristais que vão ter na sua composição íons de cálcio e fosfato, né? Bem importante, então, é por isso que a gente fala que precisa de cálcio e fósforo para os ossos, tudo bem? E uma parte orgânica, que é feita principalmente de fibras colágenas do tipo 1, são fibras bem espessas aí. Bom, qual dessas partes é mais importante? Para a gente poder responder isso, a gente precisa ver a função dessas partes aí. A parte inorgânica funciona como uma reserva de cálcio para o nosso corpo, né? Essa reserva de cálcio é extremamente relevante. Por quê? O cálcio participa de vários processos no nosso corpo. Podemos destacar alguns aqui. A coagulação sanguínea, contração muscular, transmissão do impulso nervoso. Então a gente não pode dar o luxo, né, de faltar cálcio na nossa corrente sanguínea. E não falta, porque existem processos regulatórios, e a gente vai ver isso no sistema endócrino, que podem retirar cálcio do osso caso falte cálcio na corrente sanguínea. Da mesma forma, se está sobrando cálcio na corrente sanguínea, nós conseguimos armazená-lo no osso, por isso o osso tem então essa função de reserva de cálcio. Isso acontece na parte inorgânica da matriz. Ok. Outra coisa, pessoal, é que essa parte inorgânica vai fornecer uma característica dos ossos, que é a dureza. A dureza. E para que serve uma coisa dura no nosso corpo? Pessoal, ficou estranha essa frase, né? Para que serve a característica de dureza de um osso? Ela serve para dar sustentação para o nosso corpo e proteção, no caso da caixa craniana ou da coluna vertebral, né? Então, é bem importante essa parte inorgânica. Mas será que a parte orgânica também é importante assim ou não tanto? Vamos dar uma olhadinha nela. Pessoal, a parte orgânica fornece o que a gente chama de maleabilidade. Então, perceba que existem duas coisas no osso, duas características marcantes, dureza e maleabilidade. O que vem a ser essa maleabilidade? Pessoal, é a capacidade de extensão e de flexão do osso. Professor, um osso pode ter extensão e flexão? Claro que sim, pode, tá? Pode sim. Claro que limitado pela dureza, né? Mas ele pode sim, e isso é extremamente importante. A gente vai entender o porquê já já. Vamos supor que a gente retire os compostos inorgânicos, a parte inorgânica da matriz do osso. O que acontece com ele? Ele perde a dureza. Se ele perde a dureza, a gente consegue dobrá-lo, pessoal. Ele fica extremamente maleável, como um tendão, por exemplo. Tá? É possível fazer isso? Sim, pega um ossinho de galinha e deixa lá 4 dias no vinagre. Você vai retirar toda a parte inorgânica por conta do ácido acético. Aí você vai entender que o osso vai ficar assim. É bem interessante, uma experiência super simples de ser feita. E se a gente... obviamente, esse tipo de osso não interessa pra gente, né? Um osso totalmente dobrável. Ele não vai participar do processo de sustentação e nem de proteção. Agora, vamos então fazer o contrário. Vamos tirar a parte orgânica. O que acontece se a gente retirar a parte orgânica de um osso? Ele fica extremamente quebradiço, pessoal. Sem a maleabilidade fornecida pela parte orgânica, o osso fica extremamente duro, só que isso é ruim. Isso é ruim porque ele se quebra por qualquer impacto. Então ele não vai servir nem para sustentação e nem para proteção. Então, respondendo a pergunta, qual parte é mais importante? As duas são igualmente importantes porque fornecem funções complementares. Muito bem. Pensando na estrutura de um osso longo, né? Lembrando que um osso longo é um osso que o comprimento é maior do que a largura, né? Boa parte dos nossos ossos são assim. Esse aqui é um húmero, que é um osso importante aqui do nosso braço. Pessoal, o que eu destaco da estrutura de um osso longo? Ele é dividido em epífise, metáfise e diáfise. As epífises são as partes mais externas desse osso. A metáfise fica logo ligada com a epífise, separando a epífise da parte principal do osso aqui, pensando em tamanho, né, no osso longo, que é a diáfise. Então tá, a diáfise fica então entre duas epífises. Muito bem, se você notar, tem uma parte desse osso que ela é mais compacta. Não à toa, né, o nome dessa parte aqui é osso compacto.
né? E uma parte mais furadinha, mais esponjosa. O nome dessa parte aqui, osso esponjoso. Muito bem? Tá. Perceba que nós temos, revestindo na parte mais externa das epífises, tanto proximal como distal, uma cartilagem, pessoal. Essa aqui é a cartilagem articular. Essa cartilagem, ela serve basicamente para reduzir o atrito de osso com osso. Se fosse osso com osso, né, eles iam ter um atrito muito forte aqui, ia ter um desgaste ósseo que provavelmente causaria um problema sério. Isso pode acontecer, algumas doenças, né, com o tempo, pode causar um desgaste da cartilagem articular, e aí os ossos acabam se desgastando bastante, aí tem uma série de cirurgias que podem ser feitas para corrigir isso. Bom, o que mais que eu destaco daqui? Existem 2 revestimentos nos ossos, tá? O endósteo, que é um revestimento mais interno, e o periósteo. Nós não vemos nervos no interior dos ossos, né, propriamente ditos, mas o endósteo, o periósteo, ele tem inervação, por isso que quebrar um osso, né, dói, obviamente dói quebrar um osso, tá? Você vai ter nervos sensitivos aqui no periósteo. E perceba que o osso, diferentemente do que muita gente pensa, tem vários vasos sanguíneos, tá? A gente vai dar uma estudada um pouco melhor, vamos dar um zoom nesse osso aqui, e vocês vão entender isso que eu estou dizendo. Ó, vamos dar uma olhada nessa parte do osso compacto. Bom, perceba que não é tão simples assim, né? O osso, na verdade, ele é feito por uma série de deposições lamilares, que a gente fala, né? Tem várias lamelas que vão se sobrepondo. E no centro dessas lamelas tem um canal. Esse canal no centro das lamelas, que está representado aqui por essas linhas mais escurinhas, aqui, esse marrom mais escuro, chamam-se canais de Havers. Tudo bem? No interior dele passam vasos sanguíneos. Então, o osso é um tecido bem ativo, tá bom? Ele tem vasos sanguíneos, portanto, ele é bem alimentado, tem oxigenação, tudo mais. Comparativamente a um cérebro, metabolicamente, ele não é tão ativo assim. Mas ele não é aquela coisa paradona. Ele é capaz de se remoldar, de se renovar. Então, assim, ele não é um tecido parado, tá? Muito bem. Essas lamelas, perceba que elas vão se agrupar aqui, né? Formando sistemas. Esses sistemas aqui são sistemas de Havers, ou chamados de ósteon. Então, isto é um ósteon, isto é outro ósteon, isto é outro ósteon. Então, o osso é formado por vários destes ósteons, ok? Se a gente der um zoom aqui nessa estrutura, a gente vem para cá e percebe que tem, então, vaso sanguíneo, né, no meio de um canal de Havers. Entre, né, esses ósteons, existem canais comunicantes aqui, são chamados de canais perfurantes ou canais de Volkmann. Muito bem. Aqui nós temos o endósteo, né? E para cá o periósteo. Muito bem. Pessoal, pensando na medula óssea, é um assunto bem comentado, né? Transplante de medula óssea, no interior de alguns ossos longos, não de todos, nós podemos ter medula óssea vermelha e medula óssea amarela. Bom, basicamente a ideia é a seguinte, pessoal, como esse slide aqui está mostrando para vocês. A medula óssea vermelha, ela fica lá na parte esponjosa, né? Ó, aqui em cima, lá nas epífises, na parte esponjosa. E é na medula óssea vermelha que basicamente todas as células sanguíneas são fabricadas. Então, é uma parte extremamente importante, né? Existe um câncer que acomete a medula óssea da pessoa, que é a leucemia, e ele é extremamente letal por conta disso, né? Todas as células sanguíneas são fabricadas aí. Então, o sangue, basicamente, é fabricado aí, né? Boa parte dele. Muito bem. Então, função fabricação dessas células aí. Eritrócitos, que são as hemácias, vários glóbulos brancos, né? Os megacariócitos que vão formar plaqueta para coagulação sanguínea. Bom, na parte longa, na parte compacta, no centro dela, fica o que a gente chama de medula óssea amarela, pessoal. Então, ó, voltando aqui, nessa parte longa, na diáfise aqui, né, no centro dela, fica a medula óssea amarela. Por que essa medula óssea ficou amarela? Porque existe uma deposição de adipócitos, tá? Células que armazenam gordura, tá? E tem essa coloração amarela, então. Beleza, nós vimos a estrutura de um osso e tal, mas quem é que fabrica o osso? Quais são as células que participam desse processo? Bom, basicamente, pessoal, eu vou destacar 2 células, que são os osteoblastos e osteoclastos, que têm origens distintas, mas têm funções antagônicas, né? Um vai complementar o outro, na verdade, né? Porque a gente precisa das 2. Os osteoblastos são as células, basicamente, que fabricam a matriz intersticial, a matriz extracelular aí do osso. Eles não se dividem mais, então
existe um grupo de células indiferenciadas ainda, que fica lá próximo do periósteo, que dão origem a novos osteoblastos, mas eles mesmos não se dividem mais, tá? E eles são células extremamente ativas, metabolicamente muito ativas. Para quê? Para fabricar matriz óssea, para fabricar fatores de crescimento, são fatores que vão estimular divisões celulares, né? Para também diferenciar os osteoclastos. Então, eles, além de fabricarem a matriz óssea, eles participam do processo regulatório do funcionamento do osso. Quando um osteoblasto diminui a sua atividade, não precisa ali fabricar tanta matriz óssea assim, ele acaba se tornando um osteócito, que é uma célula bem mais achatadinha e que estava presente no nosso desenho. Aqueles pontinhos pretos que nós vimos aqui atrás, ó, voltando aqui, são todos osteócitos. Beleza? Os osteócitos, pessoal, têm capacidade de fabricar matriz óssea? Tem, mas bem menos do que um osteoblasto, tá? Então tá aqui, ó. Se a gente pegar um canal de Harvard aqui no centro e as lamelas, né? Então aqui a gente tem um ósteon representado. Perceba que nesses espacinhos é onde ficam os osteócitos. Os osteócitos, percebam que eles se comunicam entre si através de junções do tipo gap, né? Gap junctions que a gente fala. Então eles se comunicam, o citoplasma deles está comunicado. Né? Esses prolongamentos aqui que vocês podem visualizar isso acontecendo. Já os osteoclastos, pessoal, têm origem nos monócitos. Se você lembrar, os monócitos vão dar origem aos macrófagos, por exemplo, né? Os osteoclastos são células que basicamente são como se fossem macrófagos do osso. O que eles fazem? Digerem as coisas, né? Fazem reabsorção da matriz óssea. Para que eu vou reabsorver uma matriz óssea? Para remodelar um osso. O osso ele é dinâmico. Se eu tenho mais pressão de um lado, por exemplo, ele começa a entortar. É necessário fazer alguns processos de remodelação e de renovação óssea. Tá? Então a gente nunca para. O osso nunca está pronto e não se mexe mais nele. Ele está a todo momento passando por esses processos. Então, quem vai fazer essa digestão da matriz para poder remodelar, para renovar, vai ser o osteoclasto. Tá? São células multinucleadas, né? Pode perceber aqui que tem vários núcleos. Eles podem ser resultado, inclusive, da fusão de monócitos aqui, esses núcleos, né? Então, são células bem importantes nesse processo. Também, né, são essas células que serão reguladas via hormônio. A gente vê isso numa outra aula, quando eu comentar com vocês sobre o sistema endócrino. Aqui, se eu der um zoom na ação dos osteoclastos, perceba que conforme eles vão digerindo uma matriz, forma-se uma lacuna, conhecida como lacuna de Hall-Ship. Tudo bem? É um espaço entre a digestão e a próxima fabricação, porque assim que ele terminar essa digestão, pode ser que venha um osteoblasto aqui e fabrique uma nova matriz nesse espaço. Muito bem. Existem dois processos básicos de fabricação de um osso, tá? O processo endocondral e o intramembranoso. A maioria dos ossos se formam via processo endocondral, por isso que eu vou focar nele nesta aula. Mas o intramembranoso é importante para alguns ossos, por exemplo, da caixa craniana. A ossificação endocondral, basicamente, pessoal, ela consiste na substituição gradativa da cartilagem por um osso. Então, a cartilagem serve de molde e o osso é fabricado, então, ao redor dessa... ao redor não, né? Até que dentro, assim, substituindo essa cartilagem. Vou mostrar um vídeo já para você entender melhor isso daí, tá? Aí está um processinho explicando como é que funciona, mas eu vou mostrar um videozinho que é muito mais legal e mais fácil. A maioria dos ossos são assim. A intramembranosa, então, não tem esse processo de substituição de cartilagem, porque o tecido ósseo é formado já no interior de uma membrana de tecido conjuntivo. Então, os ossos chatos aí, né? Boa parte dos ossos aí da nossa caixa craniana são formados dessa forma. A gente não vai entrar muito nesse mérito. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí da ossificação endocondral. Perceba aqui, enquanto a gente está se desenvolvendo, está aqui um ossinho de cartilagem, aqui são condrócitos, né, células que fabricam cartilagem, pode perceber. Então, ainda não é um osso, é uma cartilagem, mas já tem um molde para a fabricação de um osso. O que acontece? Assim que a gente irriga bastante essa região, olha lá, osteoblastos chegam nessa região e começam a fabricação da matriz. Gradativamente, então, a parte que era cartilagem foi se tornando osso, do meio para cima. Aqui em cima, nas epífises, você percebe que esse processo acontece posteriormente, mas fica... É importante falar isso, pessoal. Tá meio travando aqui, mas enfim. Mas é importante falar para vocês que aqui em cima, aí eu já volto na imagem para explicar, fica uma cartilagem ainda separando as epífises das diáfises. Ó, dá uma olhadinha aqui, tá vendo? Essa cartilagem aqui, ó, é conhecida como placa epifisária.
Enquanto existir essa cartilagem abundantemente nesse osso, significa que esse osso ainda está em crescimento. Então, se você tirar um raio-x, por exemplo, da mão de uma criança, você vai ver que existe bastante cartilagem na mãozinha dela aqui ainda, né? Parece que está vazio, né? Não é completamente preenchido por osso. Significa que ainda tem placa epifisária, significa que esse tecido ainda vai crescer. Para encerrar essa aula, eu vou conversar com vocês sobre os distúrbios metabólicos, os principais, né? Distúrbios metabólicos e nutricionais relacionados, então, a osso. O primeiro deles é o raquitismo, que consiste basicamente no amolecimento e enfraquecimento dos ossos em crianças. É importante destacar isso, tá? Geralmente devido a uma quantidade inadequada de vitamina D ou cálcio na alimentação. Por que vitamina D? Porque sem vitamina D não tem uma absorção correta de cálcio, pessoal. Então a gente precisa do cálcio e da vitamina D. Tá? O fato é, falta cálcio para essa pessoa. Olha só o que acontece. Se falta cálcio, falta matriz inorgânica. Se falta matriz inorgânica, o osso perde dureza. Se o osso perde dureza, ele só fica maleável, com pouca dureza. Aí ele não sustenta o peso do desenvolvimento e começa a entortar, pessoal. Então você percebe que são crianças que têm deformações na pele por conta da ação da gravidade. Tá? Em adultos, o osso já está formado. Se o osso já está formado, pessoal, ele não vai sofrer essas deformações. Então, na osteomalácia, que obviamente é causada pela mesma coisa, falta de vitamina D ou cálcio, só que em adultos agora, o que acontece? Também vai ter um processo de desmineralização de ossos já prontos, já maduros. Por isso que não tem essa questão de entortar o osso. Contudo, falta dureza. Se falta dureza, pessoal, vai ter problema, né? Normalmente, o que acontece? Em vez de ter essas deformações que tem no raquitismo, acontecem pequenos danos ao longo desse osso, pequenas fraturas. Então, esse osso acaba ficando menos adequado do que seria um osso normal, né? Muito bem. E, para encerrar, o último distúrbio metabólico, a osteoporose. Na osteoporose, pessoal, basicamente acontece isso aqui, ó. Deposição de matriz óssea não acompanha a remoção da camada óssea anterior. Então, o que acontece na osteoporose? Os osteoclastos estão trabalhando, mas os osteoblastos não dão conta mais de ter o ritmo que eles tinham anteriormente. Então, retira-se bastante matriz e não se repõe essa matriz da maneira que deveria repor. Então, ó, se liga só, uma parte, por exemplo, do osso esponjoso que deveria ter poucas lacunas, passa a ter bastante lacuna. Isso faz com que esse osso fique, obviamente, bem menos resistente e mais quebradiço, né? Como é que acontece a osteoporose? Em quem que acontece e tal? Normalmente, pessoal, a osteoporose é mais comum em mulheres acima de 40 anos que entram na fase de menopausa. Então, elas perdem um pouco dessa capacidade de renovação óssea, né? Por isso que tem que tomar cuidado. Para evitar a osteoporose, é bom ter uma prática de exercício constante e uma alimentação equilibrada, né? Muito bem. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. E lembre-se, se inscreve aqui no canal e deixa o seu joinha aí, que assim você deixa a gente feliz, beleza? Falou, meu